Muito bem, vamos começar a resolução da aula 19. Bom, aqui nós temos um gráfico de corrente por DDP. Olha o pega-ratão aqui, né? Tá vendo que eles inverteram o gráfico. Normalmente o gráfico é de DDP por corrente. Qual é o problema de inverter o gráfico? Problema não tem nenhum, só que daí a tangente do ângulo não vai ser a resistência. Mas o que que a gente sabe só olhando os gráficos? Esses resistores são ômicos. Por quê? Porque eles partem da origem e são retas. Se fossem não ômicos, ou eles não partiriam da origem ou seriam curvas. Então, a resistência de cada um dos condutores é constante, isto é, eles são ômicos. O condutor R1 tem resistência elétrica maior que o condutor R2. Cara, como ele deu os valores aqui, se tu tá em dúvida, resolve, né? Por exemplo, o que que eu sei do R1? Que quando a DDP é 20, a corrente vale 0,4. Então, o que que eu posso fazer aqui? URI, o espacinho aqui está reduzido, mas não tem problema. Quanto é que vale o U para o R1? 20. A resistência dele eu quero saber, e o I dele vale 0,4. Então, o que que vai ser a resistência 1? Vai ser 20 sobre 0,4. Né? O que que eu vou ter aqui? 200 dividido por 40, que dá 50. Essa é a resistência 1. Faz a mesma coisa para a resistência 2, URI também. Na resistência 2 é 40,04, né? Ou 20,02, sei lá. Então a resistência 2, aplicando a mesma fórmula, vai ser U dividido por R, vai ser 40 dividido por 0,4, que dá 100 ohms. Não precisava entender muito de gráfico aqui, né? Então o R1 tem resistência maior que o R2? Não. Para que serve essa aqui? Para ver o pega-ratão daquele negócio do ângulo. O R1 tem mais ângulo, então ele tem mais resistência. Sim, se o gráfico fosse de U por I. Mas como é de I por U, é ao contrário. Quem tem menos ângulo vai ter mais resistência. Mas era só fazer o cálculo. Número 3. Ao ser aplicada uma DDP de 80 no extremo de R2, nele passará uma corrente 0,8. Sim. Por quê? Porque a resistência dele é 100, né? Para fazer essa número 3 aqui, é só tu aplicar o URI aqui no cantinho de novo, se tu tiver dúvida. O U que ele está falando é 80. A gente já calculou antes que a resistência dele é 100 vezes I, então a corrente vai ser 0,8 amperes. Então, 1 e 3, letra C. O que nós temos aqui na 12? Um gráfico de U por I de um resistor não ôhmico. O que a gente sabe? Que isso aqui é uma função decrescente. Então, o que está acontecendo com essa resistência aqui? O aumento de DDP está fazendo a resistência diminuir. Então, resposta Dinamarca. Sua resistência elétrica decresce com o aumento da corrente I. É uma função decrescente. Bom, deixa eu apagar isso aqui e vamos ver o que mais que nós temos aqui. Bom, podemos fazer a 14 aqui, a 15. A 13 é facilzinho, né? A 13, para quem ficar em dúvida, caso alguém fique em dúvida com a 13, só cuida aqui. Tá? É só aplicar a URI, só que aqui está em miliamperes, né, pessoal? Como está em miliamperes, isso aqui vale 10 na menos 3, né? Então aqui não é 25, é 25 vezes 10 na menos 3. E aí só aplica o URI, que vai dar certinho os 800. A 14. A corrente no filamento de uma lâmpada é 0,2 amperes, a carga que passa por esse filamento em 1 hora, em coulombs. Qual é que é o problema? Coulombs é o SI, né? E hora não. Então, eu tenho a corrente e tenho o tempo. O que é carga? Kit. Carga é a corrente vezes a variação de tempo que essa corrente acontece. Quanto é que vale a corrente? 0,2 amperes. Quanto é que vale a variação de tempo? 1 hora, mas eu vou ter que usar aqui 3.600 segundos para dar coulomb. Tem que ser no SI, né, pessoal? 36 vezes 2, 72. Então aqui nós temos 720 coulombs. O que são 720 coulombs? 7,2 vezes 10 na 2. A 15 é barbadinha. Não vou fazer, mas se tu tiver dúvida, me manda um e-mail. Bom, aqui começam já questões mais atuais. Então vamos ver aqui, né? Não tão atuais, mas tudo bem. Essa aqui dá bastante dúvida. A física emprega princípios de conservação. Cara,
Quando falar em princípios de conservação, pensa comigo. Quantos princípios de conservação a gente estudou até agora? Só 3. Princípio da conservação da energia mecânica, princípio da conservação da quantidade de movimento e princípio da conservação da carga elétrica. Não existiu outro princípio. Então, 2 desses princípios empregam as grandezas denominadas carga elétrica e quantidade de movimento. Olha as outras alternativas. Energia elétrica. Não existe o princípio da conservação da energia elétrica, só da energia mecânica. Carga elétrica e massa. Não existe o princípio da conservação da massa. Não existe o princípio da conservação da massa. E aqui está tudo errado, né? Massa e energia gravitacional. Tá fora. E aí, questão 17 da UFSM. Considera as afirmativas. Um dispositivo condutor obedece à lei de Ohm quando sua resistência é independente do valor e da polaridade da diferença de potencial aplicada. Sim, sim, sim. Um dispositivo obedece à lei de Ohm quando a resistência dele for constante, independente de qualquer coisa. Só para abrir um parênteses aqui, que história é essa do valor e da polaridade da DDP? É o seguinte, ó. Imagina que tu tem um circuito, polo positivo, polo negativo, tá? Aí aqui tu vai ter uma resistência. Tá? Vamos supor que o U desse circuito seja de, sei lá, 20 volts. E aí tu calcula aqui o valor da resistência, ele vai te dar uma corrente, a resistência vai valer 10 ohms, certo? O que está acontecendo nesse circuito? Vamos trocar a cor. A corrente sai do positivo, então a corrente está passando na resistência aqui da direita para a esquerda, certo? Se essa resistência for ômica, a resistência dela vale 10 ohms. Quando que ela vai valer 10 ohms? Sempre. Vamos fazer um novo circuito aqui. Tá vendo o que aconteceu agora aqui? Isso se chama inversão de polaridade. Aqui, ó. Aqui o positivo estava para a direita, aqui o positivo está para a esquerda. Tá, e agora vamos ligar aqui um U de, sei lá, 30 volts. O que aconteceu? Mudei o valor da DDP e mudei a polaridade da DDP. O que vai acontecer agora? A corrente vai sair aqui do positivo, então nessa resistência aqui a corrente vai passar para a direita. Agora, se essa resistência for ômica e antes ela valia 10, quanto é que ela vai valer aqui? 10. Uma resistência ômica, o valor dela é sempre o mesmo, independente da DDP e da polaridade. Por isso que a 1 está certa. 2. A relação entre a diferença de potencial aplicado em um fio condutor e a corrente que nele circula define a lei de Ohm. Não, é errada. O que ele está dizendo aqui, né? A relação entre DDP e a corrente. Ele está usando o URI, U é igual a R vezes I, e aí ele está isolando o R e está dizendo que o R é igual a U sobre I. Aí ele está dizendo que isso aqui define a lei de Ohm. Não, essa aqui é a equação geral, essa equação aqui pode ser usada em qualquer resistor. O que define a lei de Ohm é a constância da relação U sobre I. O que define a lei de Ohm é essa resistência aqui possuir um valor constante. Essa é a lei de Ohm. E ele está dizendo que o que define a lei de Ohm é apenas a divisão do U por I. Não. O que define a lei de Ohm é a divisão do U por I manter-se constante e a resistência ser sempre a mesma. Errada 2. A lei de Ohm diz que a resistência de um fio é diretamente proporcional às suas dimensões. Errada. A lei de Ohm diz que a resistência de um fio é ρ vezes L sobre A. A resistência é diretamente proporcional ao comprimento, mas inversamente proporcional à área da secção. E aqui diz que é só diretamente proporcional às suas dimensões. É diretamente proporcional ao comprimento, mas inversamente proporcional à área. Então, resposta letra A, apenas a 1. Beleza? Vamos a 18. Aqui a frase, o calor do cobertor não me aquece direito, tal. E aí o que acontece? Cobertores que são aquecidos eletricamente, o famoso, né, lençol elétrico. O que o lençol elétrico aproveita? O efeito Joule. O que é o efeito Joule? É a energia elétrica sendo transformada em energia térmica.
Isto é, a corrente sendo transformada em calor. Essa 19 aqui da URGS, cuidado. Por quê? Porque aqui tu tem um pega-ratão, aqui tem uma coisa que não é comum de aparecer, tá? Para iluminar sua barraca, um grupo de campistas liga uma lâmpada a uma bateria de automóvel. A lâmpada consome uma potência de 6 watts quando sob uma tensão de 12 volts. A bateria traz as seguintes especificações: 12 volts, 45 Ah. Isso é uma coisa incomum de aparecer. O que é esse Ah? É ampere-hora. E aí olha o que ele diz, ele explica a questão, ó. Sendo o último valor a carga máxima que a bateria é capaz de armazenar. O que é esses 45 ampere-hora? É a carga máxima que a bateria é capaz de armazenar. Então olha só, tu tá lá na prova da URGS. Tu nunca viu isso aqui na vida. Mas pensa, né, meu? O que é ampere? Corrente. O que é hora? Tempo. E aí a questão te diz que esse último valor é a carga máxima que a bateria pode armazenar. Qual é a fórmula que a gente aprendeu para carga em eletrodinâmica? Kit. Qual é o padrão de se usar o kit? Qual é o padrão que a gente usa em unidades? Ó, não precisa apavorar. A corrente é medida em amperes. O tempo é medido em segundos. Ampere vezes segundo dá o teu amiguinho Coulomb. Tu tá no SI. Mas se a corrente for medida em amperes e o tempo for medido em horas, o que nós teremos? O ampere-hora. O ampere-hora é o irmão mais velho do Coulomb, ele vale mais que o Coulomb. Então aqui ele está usando ampere-hora em vez de Coulomb. Aí o que diz aqui? Não é uma questão difícil, ó. Supondo que a bateria seja ideal e que esteja com a metade da carga máxima. Os escoteirinhos levaram a bateria só com a metade da carga. Aí pede quantas horas a lâmpada vai funcionar. Bom, depois dessa revisão aqui, o que eu sei? Eu tenho a potência da lâmpada e tenho a DDP. Π, fórmula original da potência. Qual é a potência da lâmpada? 6. Qual é a corrente? Eu quero saber. Qual é o U? 12. Então, o I é 0,5. Quer dizer, essa lâmpada consome, ela precisa para funcionar 0,5 amperes. Aí o que eu sei? Que carga é kit. Qual é a carga da bateria dos escoteiros? É 45 amperes-hora? Não! 45 amperes-hora é a carga máxima e eles levaram com a metade da carga máxima. Então é 45 sobre 2. Qual é a corrente que a lâmpada precisa? 0,5 amperes. Mas o que é 0,5? É 1/2 para facilitar a vida, vezes o tempo. Corta e corta. Quanto tempo essa lâmpada vai ficar acesa? 45 horas. Se eles tivessem levado com a carga máxima total, com as 45 horas, o 2 passaria multiplicando e a lâmpada ficaria acesa 90 horas. E aí, para terminar essa série aqui, vamos fazer o 20 da URGS, né, na sequência. Esse é um exercício sapeca de puro entendimento de gráfico. Tu tens um gráfico de corrente por tempo. Num gráfico de corrente por tempo, qual é a informação mais relevante? A área da figura é a carga, é a quantidade de carga. Olha o que tu tem que completar aqui. No intervalo entre 0 e 0,6, então no intervalo inicial, a quantidade de carga que atravessa uma secção transversal do fio é maior para o fio? Gente, é só ver a área. Olha o fio 1 aqui. A área do fio 1 é esse triângulo. Né? E qual é que vai ser a área do fio 2? Vou pintar de azul. A área do fio 2 vai ser todo o trapézio. É óbvio que qual área vai dar muito maior? A do trapézio. Então, entre 0 e 0,6, qual carga vai circular com maior intensidade? Do fio 2. Então, para o fio 2, do que para o outro fio. No intervalo entre 0,6 e 1, bom, mesma coisa, entre 0,6 e 1. Agora tu já tá vendo aqui, né? O fio 1, agora a linha ficou para cima, então toda a área, o fio 1 eu estou fazendo de vermelho. Então toda essa área vermelha aqui vai ser a área do fio 1. E o que vai ser a área do fio 2? A área do fio 2 vai ser somente a área azul, que é a área que está embaixo. Qual área deu maior, do vermelho ou do azul? Do vermelho. Então é maior para o fio 1. E no intervalo entre 0 e 1? Bom, aí tu quer a área total, né? Essa questão eu vejo bastante dúvida. Um monte de aluno vem me pedir essa questão. Porque olha só, vou limpar aqui, tá? O que tu vai ter que fazer agora? Pensar na área total, né?
que é a área do fio 1? A área do fio 1 é todo este triângulo. Todo este triângulo aqui, ó. Pintar todo esse triângulo aqui, ó. Todo esse triângulo é a área do fio 1. E o que é a área do fio 2? É o trapézio. E aí tem gente que fica em dúvida, né? Pô, qual área que vai ser maior, a do triângulo ou essa área aqui do trapézio? Dá para fazer por cálculo? Até dá, mas tu vai ter que fazer semelhança de triângulos. Por quê? Porque tu não tem esse valor aqui para o fio 2. Mas aí, pessoal, é só pensar um pouquinho. Olha só, vou limpar de novo, né? A URGS gosta disso, os exercícios são escalas. O que diferencia a área do triângulo da área do trapézio? Esses triângulos aqui, né? O que esse triângulo faz? Esse triângulo faz a área do trapézio ser maior. E o que esse triângulo aqui faz, que eu vou pintar de azul? Faz a área do triângulo ser maior. Se tu pinta os dois, é bem visual de ver que qual área é maior, do triângulo de baixo ou do triângulo de cima? Do triângulo de baixo. Como esse triângulo de baixo tem mais área que o triângulo de cima, esse triângulo de baixo faz a área do trapézio ser maior. Então a área maior é para o fio 2. Então a gente tinha visto que aqui era 2, né? Que eu limpei. Aqui, opa, não é aqui o 2, né? Aí, ó. Aqui é o 1. Então é 2, 1 e aqui a área total é 2. 2, 1, 2. Dinamarca. Valeu.